Bom, nós estamos aqui ao vivo, já começando a nossa live e aguardando, né, o Dr. Wagner chegar, tá ok? Vamos ver, tá aparecendo. Olá, tudo bem, Dr. Wagner? Tudo bem, espero que você esteja bem e seu público também. Obrigada, tomara. Bom, eu acredito que quando a gente fica mais tranquila, né, acho que a gente melhora, não melhora não? Com certeza, tranquilidade é um santo remédio para o corpo. Que bom. Bom, gente, hoje nós estamos aí com o Dr. Wagner com a maior boa vontade para responder as nossas dúvidas. Eu selecionei algumas perguntas, né? Não sei se a gente vai conseguir responder todo mundo, mas o que a gente combinou? Que quem tiver alguma pergunta específica pode entrar em contato no direct e a gente vai passar toda essa lista para o Dr. Wagner e a gente vai responder. Porque a gente também tem o canal, né? Eu estou fazendo esse trabalho aqui com o canal Empreendendo Fora da Caixa. Então, tudo que a gente faz aqui no Instagram, depois a gente joga para lá. Então, nós vamos jogar as perguntas para lá, né? Para aí o pessoal pode conferir depois o vídeo com um resumão, né? Do que a gente fizer. Com certeza. Bom, gente, ó, só para fazer uma prévia, antes de começar, né? Só para fazer uma prévia, a gente colocou aqui algumas questões, né? Interessantes. Olha só, a primeira questão para o Dr. Wagner, só para dar um aviso aqui, quais as ações podemos tomar para trabalhar sem medo? Calma, tá, gente? Quem está entrando, ele vai responder. Eu acho que é a pergunta que todo mundo mais estava fazendo, né? Como trabalhar sem medo, né? A questão será que eu vou trabalhar? Será que eu não estou correndo risco? Eu fico em casa? Então, agora nós vamos colocar, tá? A Estefânia aí entrando, pessoal, seja bem-vindo, né? Então, gente, o Dr. Wagner Ribeiro, ele é médico, né, especialista em medicina do trabalho, tá? Então, essa questão de saúde e trabalho é com ele mesmo, né? Sem contar que ele tem uma visão bem holística do assunto e é muito bom ouvir os conselhos dele. Pois é, doutor Wagner, vamos lá para a primeira Camel, chegando para a primeira pergunta. Quais Vamos lá. ações, doutor Wagner, como trabalhar sem medo? Quais ações que a gente deve tomar, né? Que cautela a gente deve tomar para voltar a trabalhar? Bem, minha gente, eu penso assim, sem medo vai ser impossível, porque todos têm medo de alguma coisa que não seja boa gera um medo, um receio, né? Então, como está Verdade. muito divulgado essa pandemia, então evidentemente que a população tem medo. Mas para a gente diminuir esse medo, é a gente confiar nas medidas que nós podemos tomar para que não fiquemos muito expostos, né? Então, as primeiras medidas são as recomendações que a gente tem do Ministério da Saúde, né? Que a gente tem das secretarias de saúde, dos órgãos governamentais de saúde, enfim. Então, as primeiras medidas, né? Usar a máscara, né? Porque isso vai retardar as contaminações, não vai evitar, viu, gente? Máscara não vai evitar de alguém pegar o vírus. Todos nós vamos pegar o vírus. O vírus está aí, é no mundo inteiro e nós vamos ter. Mas vamos diminuir essa corrida do vírus para se replicar muitas vezes e causar coisas que vão sair fora do controle. Então, vamos usar a máscara, vamos ter a outra recomendação de lavar as mãos, ter mais cuidado com a roupa, ter mais cuidado com as coisas que você vai usar dentro de casa, não é? E então essas são as primeiras medidas. Lavar as mãos, basta água e sabão. Esse vírus, ele não tem resistência para sabão nem para água. Lavou as mãos, né? Então já evitou das mãos. Do resto não, né? E tem outras coisas que estão pregando que são também importantes para a gente ter uma contenção dessa rapidez dessa epidemia. Que felizmente aqui em Minas a rapidez está bem devagarzinho. Graças a Deus nós não estamos tendo números exacerbados de doentes e muito menos de óbitos. Então, essa outra recomendação é a recomendação do distanciamento, né, da quarentena, ou seja, assim, do confinamento, ficar mais em casa, evitar de sair, né, tudo isso são as medidas propostas. Meu parecer mostra que sair não vai aumentar nem diminuir a incidência da doença, porque o vírus já está também nos bairros, já está nas cidades, né? Então todo mundo vai contaminar com esse vírus.
Mas a gente precisa saber de antemão que estar contaminado não é estar doente, não é? Então a doença desenvolve no número pequeno de contaminados. E desse número pequeno de contaminados é que vão acontecer os óbitos, também são pequenos. Mas então nós temos então usar máscara, a higiene com as mãos, lavar com sabão. Se puder evitar um pouco a roupa que trabalhou, entrar com ela dentro de casa, evite, porque essa roupa também tem os vírus, né? Agora, no trabalho, nós temos as coisas. Usar os antissépticos que são dispostos em cada um trabalho, usar o álcool gel, usar a máscara lá. E tem equipamentos de trabalho que já são protetores, né? Então, cada função do trabalhador, cada função específica, tem alguma coisa que pode evitar que ele se contamine, que ele contagie. Então, cada empresa está orientada o que deve ser usado, né? E nós temos ainda a higiene corporal, tomar cuidado com os banhos, uma coisa dessa é lavar as mãos, né? Também, para a gente trabalhar com mais confiança, ir para o trabalho bem alimentado, alimentar coisas boas, depois nós vamos falar lá na imunidade, o tipo de coisas que são melhores, né? E também, uma das coisas no trabalho, em casa, na rua e tudo, é a gente ter um pouquinho de cuidado com o que a gente pensa, fazer um pouquinho de higiene mental. Não pensar que tudo está acabado, não pensar que essa epidemia vai matar todo mundo, porque não vai, não é? Não pensar que acabou a vida, ou que acabou a gente vai ter alguma coisa ruim. Não, vamos pensar isso não, porque não é assim. Infelizmente, os noticiários faltam alguns dados e o povo está pensando que a coisa é ruim demais. Então, de maneiras que a gente tem que ter ter a mente da gente um pouquinho mais calma, mais tranquila. Tudo isso é difícil, com o medo que está, né? Tudo isso é difícil, né? De se fazer. Mas vamos tentar e nós vamos conseguir, não é? A gente já viu, né, que essa questão influencia na imunidade. Agora, antes de passar para outra pergunta, tá? Queria falar para o pessoal para chamar os amigos, que ainda tem muita pergunta interessante, tá? As melhores estão ficando para o final, né? Então, tem muita coisa legal. Mas antes de passar para a segunda pergunta, doutor Wagner, essa questão de quem trabalha ao ar livre, quem trabalha em locais fechados. Que diferença? É verdade que aí o pessoal assim, que trabalha ao ar livre está um pouco mais tranquilo mesmo? Olha, até é bom você estar perguntando, porque eu quero te deixar à vontade, porque eu às vezes falo assim meio global sobre um tópico, mas evidentemente que vai surgir alguma coisa, uma ideia, né? Então você, por gentileza, quando eu terminar algum tópico, faça isso, pergunte, alguém pode ter perguntado aí alguma coisa, está vendo aí, né? As pessoas estão entrando, se houver perguntas, aí a gente interage, porque fica mais explícito. E às vezes a dificuldade de o que um não entendeu, é o que o outro também não entendeu, e a gente trocando ideias, né? Vai melhorar esse entendimento. Bom, dentro de casa, recluso, né? Ou ao ar livre. Onde que está o vírus? O vírus está em todos os lugares. Infelizmente, esse vírus, ele não fica confinado, ele não fica num lugar só. Então, todo lugar que tiver esse vírus, ele vai se espargir, né? Então, o vírus, como muitos pensam o contrário, o vírus também está no ar. Então, no ar, dentro de casa, está respirando o vírus, um respira perto do outro, um toca o outro, as coisas dentro de casa estão contaminadas e as pessoas se contaminam em casa. Então, ficar em casa na quarentena pode parecer que seja uma medida, mas, infelizmente, não evita a infestação do vírus. As pessoas vão se contaminar. Ao ar livre, também. Eu fico vendo assim, não pode sair sem máscara, mas andar no ônibus com 40 pessoas pode. Não pode aglomerar, não pode fazer uma reunião de 7 pessoas, mas na porta do banco tem 60. Né? Então, tem um contrassenso. E isso é coisa que não devia ser assim, tão proibido, não devia ser tão levado assim à risca, porque você contamina em casa, você contamina na rua, né? Muita gente não sabe o que é um vírus, né? Um vírus, ele não é igual a uma bactéria, que é um órgão que ele tem vida própria, que ele tem um metabolismo, que ele precisa de alimento, que ele precisa disso, tudo aquilo. Não, vírus não é isso. Vírus é só uma partícula
que pode gerar a vida, uma partida de código de DNA ou de RNA. E esses vírus que nós temos aí, igual o vírus da gripe, né? Influenza, igual o vírus da AIDS, né? Esses vírus são RNA vírus. Então, eles não têm uma coisa que vai tomar e vai matar os vírus. Então, isso não tem. A gente tem coisas que vão diminuir a replicação do vírus e o organismo, sim, é quem vai combater o vírus. Então, não adianta a gente preocupar assim se o vírus está aqui ou está acolá. O vírus está em todos os lugares. O vírus não está ainda nos continentes maiores, igual no Brasil. O vírus não está ainda lá onde estão os índios, em cidades em que ninguém foi lá. Tem cidades aí que ninguém foi lá nos últimos 3 meses. Não levou o vírus para lá. Mas uma pessoa contaminada num bairro, dentro de 3, 4 dias, o bairro todo tem o vírus. Infelizmente, isso se espalha muito. E o vírus, ele só multiplica no organismo de alguma célula viva. Porque o vírus, ele não é uma partícula viva, mas ele é comido, né? Ele é fagocitado, ele é captado por uma célula de defesa do organismo. Então, ele acha o modo de se multiplicar nessa célula. Então, assim que o vírus multiplica. E ele sai da pessoa pela respiração, pelas gotículas da saliva, pela lágrima, pela evacuação, pela urina, não é? E não tem como segurar, não é? Então, o que vai conferir a gente o fim de uma epidemia é a imunidade da gente e é que a gente vai tendo cada dia mais anticorpos, né? Como, por exemplo, nós hoje respiramos H1N1 o dia inteiro. Nem por isso estamos doentes, não é? Nós temos contato com muitos vírus e não estamos doentes. Vai acontecer também com esse. Então tem no ar e tem dentro de casa também. Bem rápido, né? Tomara que a gente... Acho que cuidar da imunidade é muito importante, né? Com certeza. E aí? Então, o que é que a segunda questão que o pessoal colocou é o seguinte. O que a gente está vendo hoje, né? Toda essa questão. Eu fico isolada, eu estou segura, acho que você já respondeu, né? A maioria das vezes, mas com o confinamento, o que a gente está vendo hoje? A gente teve até uma live com um psicólogo, que com o confinamento surgem outras doenças, né? Os psicólogos estão detectando ansiedade, depressão, toda angústia, né? Crises de pânico, então, e um mal-estar, né? Então, o que o senhor pode dizer para a gente, né, sobre essa questão? Você foge do vírus e entra no confinamento. Como é que se influi em algumas doenças? Isso pode gerar outras doenças? Você falou uma coisa que é engraçada. Você foge do vírus e cai no confinamento. Realmente. Nada bom. Nada bom, né? São vários fatores, né? A gente tem que pensar, assim, em muitas coisas de uma vez só. Então, vamos dizer, a pessoa vai para o confinamento, vai ficar em casa. Bom, ficar em casa tem muitos problemas. Por quê? Ficar em casa, as pessoas têm outras doenças também. E se ficar em casa vai fazer com que as outras doenças aumentem. Talvez não muito, mas isso é palpável. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que já sofre de uma doença virótica, uma pessoa que tem alguma coisa que pode ser contaminada, vai contaminar mais, não é? Mas, por outro lado, também existem outras coisas. Por quê? As pessoas ficando fora da sua área de conforto, da sua zona de conforto, ela já tem o estresse. Estresse é qualquer forma de desagrado, de cansaço, né? Então, esse estresse, hoje diz, eu tenho ansiedade, estou sofrendo de ansiedade. Ansiedade é um pouquinho diferente. Ansiedade é a vontade de fazer tudo hoje. Fica ansioso, não aguenta esperar amanhã, já quer fazer hoje. Isso é ansiedade. Mas hoje se usa esse termo de ansiedade para toda forma de estresse. Mas se a pessoa não está trabalhando, já está preocupada com o seu vencimento no fim de semana, no fim do mês, né? Está preocupada que tem filho, seu filho não está indo à aula, aí vem esse estresse da preocupação. Ainda tem a preocupação com a doença, né? Será que vou ficar doente? E aí, quando acontece um caso, esse caso é muito falado, por exemplo, pela mídia, aí as pessoas têm mais medo ainda, não é? Então, ficar em casa, a pessoa vai ter essas coisas todas da área afetiva. Vai ter tudo isso que o estresse pode causar.
o estresse, seja de qualquer forma, ele nos causa aumento de alguns hormônios que vão levar a pressão alta, vai predispor a pessoa a ter diabetes, vai predispor a pessoa a ter o infarto, né? Por causa do estresse. E ainda tem outra coisa, dentro de casa também a gente dissemina todas as viroses, né? E a gente também, além disso, a gente vai tendo um sentido, o povo tem um sentido de perda da liberdade. Isso é grave, porque a pessoa fala, não posso sair. Lá fora tem uma doença, mas aqui dentro eu não tenho dinheiro. E fica nesse impasse, né? Então, tudo isso que causa estresse, principalmente através desses hormônios que causam a pressão mais alta, que causa a aflição na pessoa, tudo isso vai diminuindo, vai dilapidando a imunidade da pessoa. E o que nós temos... É o que mais precisava. Exatamente, que a defesa que nós temos contra esse vírus é a nossa imunidade. Né? Tem defesa de medicamento? Tem. Né? Infelizmente, não estão usando corretamente o medicamento, mas a gente tem notícia aí que até o presidente dos Estados Unidos toma como um preventivo. Né? Desde que formei, a gente sabe que nos estados do norte, no Pará, Maranhão, Piauí, esses lugares que tem muita doença transmitida por mosquitos, né, como a malária, todo mundo tem quinino, né, que chama assim um termo para eles lá, vulgar, que é a hidroxiquinolona. Eles têm isso no bolso. Teve uma febre, já tomam, não esperam ter a doença. E assim também deveria ser feito, mas tem outros fatores aí que fizeram inibir né, esse uso aí, infelizmente. Agora parece que está se vendo que é o canal e que bem usado cura a doença. Né? Então, o pior de tudo é o estresse da segregação, da quarentena. Piora tudo, né? Piora toda a doença, todo tipo de doença, né? Parece que o estresse traz tudo, né? E outra coisa, esse estresse, contudo, e possivelmente haja uma queda da economia, né, de fatores sociais que vão mudar muito, então isso já traz também um estresse. E a hora que chegar essas situações desagradáveis, o comércio está fechando, tem empresas que não dão conta mais, então a doença que vai originar posteriormente pode ser maior do que a doença que está agora. Infelizmente. É isso que a gente preocupa, né? Tentar minimizar, né, o problema. A gente tem que diminuir, não criar mais problema, né? Exatamente, né? Bom, doutor, é o seguinte, tem uma pergunta aí que a Jacira fez e que estava aqui também, que todo mundo está com dúvida, tenho certeza, não é só eu não, nem ela. É a questão da imunidade, tá? Como é que a gente faz para cuidar da nossa imunidade, já que é ela que vai nos proteger realmente desse vírus? Pois é. Como que a gente faz para melhorar a nossa imunidade? A primeira coisa que a gente podia fazer para melhorar a imunidade se chama alegria. Isso não acha para comprar. E todo mundo estando preocupado, a alegria diminui. Né? Então, tem muitas coisas que a gente deve fazer para melhorar a nossa imunidade. Né? Se a gente lembrar assim que a gente começou sendo um pequeno corpo que foi feito de terra e de água, simbolicamente, nós precisamos da terra, alimentos, e precisamos de água, não é? Então, os melhores fatores para a gente melhorar a imunidade é uma alimentação mais natural, uma alimentação de coisas mais verdes, mais frescas, né? Evitar os alimentos que são industrializados, alimentos coloridos, né? Evitar refrigerante, né? Diminuir ao máximo que a gente puder as coisas que transformam em carboidratos, diminuir as massas, né? Muito importante, comer mais verduras, mais frutas e, sobretudo, tomar muita água. Né? Tem coisas que ajudam muito, tem certos condimentos que são essenciais para a saúde e nem são tão conhecidos. Né? Eu cito 3 deles, que é o açafrão, né? O gengibre e um alimento que a gente usa pouco na fruta, que é o limão. Né? O açafrão, só um pouquinho, o açafrão pode ser aquele de pozinho mesmo ou tem que ser aquela raiz? Pode ser o de pozinho. Né? Porque a raiz você desperdiça mais que usa e também você acaba não usando. Você tem que ralar aquilo e tudo, compra de pozinho mesmo. Né?
Então, eu, Pode por ser. exemplo, tenho o hábito. Todo dia tomo meio copo de água com meio limão, uma colherzinha de café de açafrão e uma colherzinha de café de gengibre. Logo que levanto. E isso é uma coisa que ajuda muito as Travou um pessoas. pouquinho aqui. Oi? Travou um pouquinho Não, quando você mas estava é falando, mas bom. Aqui para voltou. mim tá bom. Então, outra coisa então que a gente tem que prestar muita atenção, gente, é o sono. O sono é muito importante para a nossa imunidade. Vamos ver se consigamos dormir 8 horas, não é? A gente deita meia-noite, acorda 6 horas. Então, com um sono bom, mais reparador, a gente vai ter uma saúde melhor, o nosso organismo funciona melhor. Então temos que estar bem alimentados, né? Temos que estar bem hidratados, temos que dormir bem. E tem uma outra coisa, ninguém vive sem ar. Respire ar puro, faça um exercício respiratório assim que acordar, muito simples. Sentou na sua cama, inspira lentamente, levantando seus braços. Solte bem o ar, para que aquele restinho de ar que fica dentro do pulmão saia. Aquele arzinho que fica dentro do nosso pulmão, a gente respira o dia todo, só superficialmente. Quando a gente respira o ar, enche o pulmão e solta tudo, aquele arzinho que fica lá dentro contaminado, ele sai e dá lugar a um ar novo, não é? Então a gente não pensa na respiração. As Não, pessoas de índole nem lembrar. Pois é, as pessoas de índole mais oriental usam respiração para tratar de doenças, não é? Então a gente precisa Tão respirar simples, ar né? puro, É fazer respiração engraçado. profunda, não é? Tomar um pouco de sol, que é o outro aspecto, né? A gente não vive sem energia e o sol é a nossa energia. E além do mais, o sol é que vai fazer que nós tenhamos um índice razoável de vitamina D. A vitamina D, ela é fabricada do nosso corpo. Podemos tomar um complemento. Eu acho muito bom nessas épocas que as pessoas tiverem condições, usem vitamina D. Cada cápsula com 5.000 unidades diariamente melhora a vitamina D. Mas um pouquinho de sol, principalmente de 11 horas até as 14, 15 horas, porque o sol mais de tardinha já tem muito raio infravermelho e muito pouco raio ultravioleta, que é o raio que nós precisamos, né? Então, tomar um pouco de sol, não é? E também, gente, a higiene mental. Arranje um hobby para fazer, faça uma coisa que goste. Se está em casa, invente um brinquedo, brinque com alguém, faça um brinquedo para o seu filho, chame ele para estudar alguma coisa junto com você, para ler, chama para te ajudar, invente alguma coisa, distraia, não é? E um pouquinho também de exercício físico. O exercício físico não precisa de academia, se bem que estão liberando as academias agora, tudo bem, ótimo, mas podemos fazer em casa flexões de abdômen, flexões de braço, né? Pular corda, aquele exercício muito simples, polichinelo, né? Pula e bate o braço. Então, gente, 5 minutos de exercício físico de manhã, 5 minutos de exercício físico à tardinha, isso nos ajuda muito, né? Para a gente ter uma imunidade melhor. E ainda tem um outro remédio que aumenta muito a imunidade, chama-se fé. A fé aumenta muito a nossa Eu, imunidade. Fé em Deus, fé em nós também, fé em que tudo vai dar certo, o pensamento positivo aumenta a nossa imunidade. E isso está tão com fácil, certeza. não é? Isso aí eu já vi na minha vida. Muitas curas, muitas doenças que eu venci foi com isso. Eu realmente nem questiono, né? A gente sabe que né, tem muita gente que não, né, não acredita, nem gosta de falar, mas é a grande verdade. A experiência que eu tenho de cura, né? Que a gente vê, que o senhor deve ver também, não tem como questionar, né? O que a gente vive Com realmente. certeza, não é? Isso. Pois é, então vamos lá. Agora, uma coisinha que o senhor falou sobre atividade física, porque eu fazia academia, né? Tem essa questão também da obesidade, a gente fica parado, é horrível. Mas às vezes a gente pensa assim, bom, ou eu faço direito ou eu não faço. Então quer dizer que se fizer 5 minutinhos, pelo menos, para a serotonina, a gente já tem um benefício? Tem, porque em 5 minutos Emagrecer, emagrece, mas Porque em 5 minutos, se você, por exemplo, assim, vamos dizer, a pessoa não tem problema de joelho, não tem problema de pular, né? Em 5 minutos que você fizer o exercício da corda, de pular corda, você pode aproveitar melhor esse exercício. Em vez de fazer assim com as mãos só,
para rodar a corda, faça assim com os braços. Leve a corda lá em cima, traga embaixo, faça assim com os braços. Você está trabalhando a escápula, você está trabalhando a cintura escapular. Então você está movimentando os músculos peitorais, você está movimentando os seus músculos do ombro, né? Os músculos dorsais. Então, a gente quase não faz esse exercício por dia. Em 5 minutos de pular a corda, você está suada. Já produziu endorfinas, né? Melhorou sua serotonina. Você já respirou melhor, você já está mais apta a dar um sopro nesse vírus. Sai para lá, vírus. Aqui não. Eu estou te esperando. Legal, aqui, ó. vou começar. Eu vou começar. E outra Legal, coisa, valeu. E outra coisa, o exercício físico, ele não precisa ser demasiado, mas é bom que ele te canse e te faça suar um pouco, porque é aí que seus músculos estão produzindo as endorfinas, não é? E é fácil de fazer. Basta ter na cabeça que vai fazer e fazer um pouquinho, não é? E outra coisa que você falou aí, eu quero pegar um gancho aí. Ah, mas estou em casa, não estou indo na academia, estou parada, por isso aumento de peso. Não é ficar parado que aumenta de peso, não. É comer que aumenta o peso. Então você está parado, come toda hora, aí, né? Porque você ficar parado o dia inteiro com fome, você não aumenta nem 1 grama. Não é? É o brigadeiro, né? É cada um, né? Não é você especificamente, não é? Verdade. Então vamos lá, né? Nós falamos de imunidade, eu tô até chorando de rir aqui. Rir também faz bem, não faz? Claro, me faz bem. Então, vou falar. Bom, a questão agora, né? Eu acho que o senhor já falou. Ah, eu tenho esse aqui. Eu começo a rir, eu começo a chorar também. Bom, a questão é a seguinte. Eu acho que o senhor já falou, mas vamos dar uma reforçada, né? Que é o quarto tópico aqui, sobre essa questão, né? Isso até eu quero colocar um ponto sobre a questão do isolamento. A pessoa que tá, eu conheço, né, pessoas que entraram em contato com a gente e falaram, ó, Adriana, parece que a minha situação é um pouco pior. E a pessoa colocou assim, ó, tem gente que mora em casa, sai no quintal, toma sol, mas a pessoa falou assim para mim, eu moro num apartamento que não pega sol. E eu levei a sério esse isolamento e eu não vejo sol, eu não consigo ter contato com a natureza, e a pessoa estava já apresentando sintomas de pânico. Então, vamos falar agora dessa questão, né? Isolamento, distanciamento, lockdown. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bem, essa colocação é muito boa, porque em cima disso a gente precisa ter um entendimento em cima dessa colocação, né? Isolamento ou distanciamento. Isolamento, eu acho que não tem ninguém que fica isolado, né? Então, por colocar a pessoa, mesmo aquele que teve um caso, que adoeceu, que já curou, que foi para casa, que até não se mostra, né? As estatísticas não mostram os que curaram, né? Mostra um número que também não é legal, que mostra o número de casos confirmados, mas não fez da população toda para ver quanta gente está contaminada. Então mostra um número de poucos exames e mostra o óbito daqueles casos, mas não mostra que tem milhões de pessoas contaminadas e que não estão doentes, né? Então confinar as pessoas, eu sou favorável, faça confinamento somente das pessoas de um grupo de risco, não é? As pessoas que já contaminaram, as pessoas que já adoeceram, que já melhoraram, ele não precisa mais ficar confinado. Agora, o isolamento da pessoa, não ir trabalhar, ficar em casa, vamos fazer uma coisa, vamos pensar na periferia da cidade, nas pessoas que têm mais dificuldade, nas pessoas que não têm uma casa com 3 quartos ou com 4 quartos, nas pessoas que têm 2 cômodos para 8 pessoas, não é? Eles não têm como ficar todos dentro de casa. Eles vão sentar na porta, o vizinho vai sentar na porta também e vão conversar. Eles têm máscara? Eles podem comprar máscara para trocar toda hora, trocar todo dia? Também não. Eles têm como? Nem esgoto sanitário não tem, né? Então, quer dizer, não tem como. Então, esse confinamento indiscriminado, no meu modo de vista, é prejudicial. Por quê? No Brasil, não só no Brasil, se você vir como é a moradia lá na China, das pessoas que não são bem financeiramente, passam falta. É uma comunidade que não tem lugar de morar, são casinhas, são cômodozinhos, fechadinho, pequeno, a pessoa não tem como ficar. E nós temos isso na nossa vida aqui,
na nossa região toda. Você sai mais para o norte de Minas, é só coisinha pequena. E nas cidades grandes, as comunidades ao redor das cidades grandes, têm essa dificuldade. Estão lá aglomerados, não estão trabalhando. Você acha que eles estão dentro de casa? Não, estão na praça, bebendo, brincando, fazendo alguma coisa lá, todo mundo junto, né? Espalhando cada vez mais. Ao meu modo de ver, não tem problema, porque o vírus tem que espalhar mesmo. Quanto mais o vírus passar por uma pessoa, mais ele sai modificado, mais ele perde o seu poder de adoecimento das pessoas, que chama patogenicidade. O vírus vai se replicando, vai perdendo a patogenicidade dele. Então, isso vai acontecer, não é? Já aconteceu com outros vírus que já passaram por aí, H1N1, né? Então, de maneiras que eu não sou favorável ao confinamento. Eu sou mais favorável ao distanciamento, nem porque vai salvar as pessoas, não. Porque o distanciamento vai fazer com que a infestação do vírus, a contaminação de pessoa para pessoa, vai demorar mais um pouco. Mas evitar não vai. Não tem nada que evita vírus. Porque o vírus, ele é tão pequeno que qualquer correntezinha de ar levanta esse vírus. Se você vê uma frestazinha de luz na sua casa, a hora que você bate uma palma, a hora que você sacode uma roupa, enche de coisinhas, e essas coisinhas são visíveis a olho nu, e ela fica ali flutuando. Quem dirá o vírus? Não é? Então, o vírus está no ar, nós vamos respirar esse vírus, ninguém vai morrer disso. Tem uma parcela de pessoas que tem comorbidade, que são deprimidos da sua imunidade, então tem mais risco, mas tem remédio. Né? Hoje já se desfez um engano grande que teve no entendimento da pneumonia que esse vírus estava causando, e se viu que não é pneumonia, é outra coisa, é embolia. Né? Então, é trombose. Né? Os trombos que vão formando, coagulando o sangue, vão entupindo as artériazinhas, as veiazinhas de dentro do pulmão, né? Forma esses trombos, tem as veias muito fininhas, vão ficando entupidas, não tem circulação, a pessoa tem essa tosse porque está tentando recuperar aquilo, tirar aquilo para fora, mas não é de dentro do alvéolo que está, onde vai o ar, lá no fundinho do pulmão, são as veiazinhas que estão com essa trombose. E agora, já sabendo disso, se sabe também, se começar com a medicação, inicialmente tem cura, não precisa morrer ninguém. Tem gente aí muito bem tratada, tudo voltando para casa. Embora a mídia não mostre muito isso, né? Mas, felizmente, tem cura. É isso que a gente quer, né? A gente quer a cura, né? Com certeza. Porque a gente não tem o poder, né, de acabar para sempre com esse vírus. Então, a gente quer imunidade, quer cura. Acho que a esperança está aí, né? Eu acho que é o caminho para a gente pensar A minha esperança é grande, viu? Saiba todo o povo que nos veja, a minha esperança é grande. Isso mesmo. A gente tem que. Depois que eu também já vi que isso aumenta a imunidade, né? Agora é pensamento. Mas eu sempre tive essa atitude, porque, igual eu falei para o senhor, eu tenho assim, um histórico na minha vida de que eu tenho essa experiência, né? De muitas doenças, eu já tive assim, situações que eu estava de cara com a morte. E essa coisa da fé, né? Do pensamento positivo, de trabalhar a imunidade, eu acredito que isso foi assim. Crucial realmente para me salvar. Então, isso realmente eu tenho isso comigo, sabe? Acredito muito nisso. Então, e muita gente que eu conversei, né, que se curou, às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar, viu, doutor Wagner? Né? Você não tem a pessoa falando, eu tive, eu tô bem. Engraçado isso, né? E eu tenho um caso para relatar que eu tive na minha família, em Belo Horizonte, é meu afilhado de casamento. Então, eles levaram a sogra dele para o apartamento deles, porque ela já tem 72 anos, o lugar que ela mora, as casas são muito próximas da outra, os barracões são pequenos, o fluxo de pessoas é intenso, vão tirá-la de lá. Levaram para o apartamento deles. E elas lá, mais 2 dias lá, começou a ter uma tosse e tudo, 72 anos, diabética, ainda tem deficiência visual, porque já perdeu a vista com diabetes. Aí foi um Deus nos acuda. Me ligou. Padrinho, eu sou padrinho de casamento dele. Nós estamos passando por isso aqui e tal. Aí eu falei, não se preocupa não. Só se agravar que precisa. Vamos fazer as coisas de casa aí e vamos observar. Falamos na alimentação, na hidratação, comentando essas coisas. Aí passado 2 dias, ele falou, padrinho, a coisa aqui em casa deu ruim. Falei, o que foi? Deu ruim como assim? Não, eu também estou tossindo.
E a minha esposa tá, e meu filho, que tem 3 anos, o filhinho dele, também, ele teve febre ontem. Eu falei, então já sei o que está acontecendo aí. Vocês levaram ela de lá, dessa comunidade que tem mais carência, né? Então, pode ter certeza que vocês já estão com vírus. Não é possível, pelo amor de Deus. Não, calma. Ter o vírus não é ser doente, não. O que aconteceu? Ele foi o que tossiu mais tempo. Ele teve tosse durante 10 dias. A tosse foi abrandando, foi abrandando, foi abrandando e acabou. Teve 2 dias de febre. O menininho dele teve febre um dia só. A esposa dele não teve nada, só sentiu um pouquinho de sintoma gripal, mas não precisou de nada. O que nós passamos aí foi só na alimentação, não tomou nenhum medicamento, não foram ao hospital. Quando passou tudo, eu disse a ele, agora eu quero que você vá no posto de saúde e você diga que você teve uma pessoa que teve a doença, foi na sua casa e que você teve isso que você teve, e todos tiveram. Então, possivelmente vão chamar todos para fazer o exame. E assim foi feito. E chamaram. E todos estavam positivos. Já tiveram. Não foram nem ao hospital, não precisaram de ir. Ter o vírus não é estar doente, não é? A gente tem que pensar que nós temos a nossa imunidade, nós temos defesa contra esse vírus, né? No nosso próprio corpo. Vamos fazer tudo para aumentar. Então, ter o vírus, eu já tive em casa, né? E aqui, eu sei de pessoas que já tiveram sintomas, não foram no hospital, eles não querem falar que tiveram. Se eu também tiver, eu não vou falar que eu tive, mas muita gente já tem. O número de pessoas contaminadas no Brasil não é o que a estatística diz, não. Não é poucos mil, não. Nós temos... Tem gente que já teve e nem sabe, né? Nem sabe. E eu estimo... Nem sabe, passou de isso é mil. estimativa. E também não fez teste. Pois é. Eu tenho uma estimativa, porque isso não tem como mensurar, porque não se faz exame de uma população toda, ainda mais de um Brasil com 200 milhões de habitantes. Mas eu penso que nós não temos menos do que uns 30 milhões de pessoas com o vírus. E isso vai aumentar, mas não vai matar ninguém. Ter o vírus, todo mundo Essa tá um N1. também já está descendo, não? Eu penso que nem subiu. Você veja, nossos hospitais estão vazios. Cadê a epidemia? UTI está vazio. Cadê a epidemia? Não é? O número que nós temos hoje em Minas Gerais são 170 óbitos. Gente, 170 óbitos acontece em Minas Gerais por semana de dengue. Por semana. Não é? Em Minas Gerais todo. O número de outras coisas é muito maior. Nós temos 2 casos na nossa comunidade. Tem 170 em Minas Gerais todo. Então, a gente tem que ponderar isso e não deixar que o medo nos faça adoecer. Hoje, eu tenho visto, tem mais gente com pânico do que com a doença, né? E os hospitais estão vazios. Aqui na nossa cidade, a UPA fez lá container, esperando que tivesse todo dia 20 pessoas para internar, fez lá. Qual que abriu a porta? Nenhum. Não precisou nenhum leito desse, né? Nosso governo do estado fez em Belo Horizonte um hospital de campanha com quase 800 leitos. Está lá prontinho. Custou quase 5 milhões da iniciativa privada, nem gastou do estado. Qual leito que foi usado até hoje? Nenhum. Não houve necessidade. Cadê a epidemia? Pois é. Não é? Pois é. Eu acho que tem a ver com a imunidade. Tem gente que teve... não sabe que teve, já deve estar até bem demais, imune, e está aí sofrendo. Pois é, não é? Agora tem outra coisa. Tem outra coisa que pode ter acontecido. O vírus, ele não entrou na estrada que vem para Minas. Ele desviou lá, ele não sabe onde que é Minas Gerais, o vírus não veio. É porque aqui nós é mineiro. Aqui nós é mineiro, nós moramos no cantinho, o vírus não acha nós, não. E nós está livre. Eu acho que é o cafezinho, Cafezinho com pão de queijo. Cafezinho com pão de queijo. Bom, agora, né, a gente já colocou, a gente está chegando para o final da nossa live, estava tão gostoso que nem parece que já passou tanto tempo. Quanto tempo? Falta 20? Falta 20 minutinhos, mas eu tenho aqui 2 questões que eu deixei para o final. Passou muito, quando é bom, passa rápido, né? Voa. 2 questões que eu coloquei, né? O que acontece? Que eu acho que né, a gente viu a prévia que o senhor fez com a gente, foi muito legal. A questão era o seguinte, eu vou até ler aqui para não esquecer. Nota-se que a doença, especialmente, está despertando um sentimento de culpa, medo, ansiedade nas pessoas,
tá? O que que o senhor acha disso? Que ela tá, o pessoal está fazendo um certo terror, né? Então tá gente indo aos consultórios, gente até pensando em suicídio, porque eu contaminei outros, sentindo, né? O que que o senhor acha dessa questão dessa culpa, né? E de toda essa carga de ansiedade que está em cima dessa doença? É, eu posso dizer que eu lido com isso quase que diariamente. Vou voltar lá no caso que teve na minha família. A sogra do meu, ela ficou se sentindo culpada. Eu transmiti essa doença para vocês todos, eu não devia ter vindo para aqui e tudo. Quer dizer, isso é natural das pessoas. As pessoas boas se sentem culpadas quando alguma coisa deu errado por culpa dela, por conta dela. Às vezes não é por culpa, né? Mas as pessoas têm que saber que estar com o vírus e passar esse vírus para outra pessoa vai acontecer aqui, vai acontecer ali, vai acontecer dentro de casa, vai acontecer no ônibus, vai acontecer na fila do banco, vai acontecer na rua, andando ao ar livre na rua, onde muitas pessoas passaram na rua e respiraram. Ao andar na rua, as pessoas não prendem a respiração, não. Quem está contaminado, contaminou a rua, não é? Então a gente viu uma coisa que parece até uma brincadeira, uma imagem de chineses lavando a rua, como quem se os vírus estivessem no chão. Ele está querendo enganar quem? Não é? Então, o vírus está no ar. Tem no chão? Tem. Tem em cima da mesa. Se eu passar a mão em cima da mesa, tem vírus. Se eu pus o pé no chão, tem vírus. Não é? Então, não existe essa culpabilidade. Ninguém tem culpa. Os vírus estão na natureza. Os vírus estavam no mundo quando nós viemos para o mundo. Não é? Os vírus só modificam. Mas isso não é contra a natureza. A natureza toda muda dia a dia. Por isso que ela se preserva, não é? Os vírus também mudam. Então, esse vírus, com essa mudança que ele teve, se foi feita ou não, não é nosso caso pensar nisso, mas essa mudança viral, ela causa alguns óbitos, ela causa uma doença em algumas pessoas e ela convive com o ser humano sem causar nada, na grande maioria das pessoas. Então, ninguém tem culpa disso. Não é? Aí ele fala assim, então Deus é culpado, porque Deus criou os vírus. Não, os vírus já são da natureza, nós temos que conviver com isso. Nós convivemos com leões na África, nós convivemos com cães que mordem a gente, não é? Só o tamanho que é diferente, não é? E tem outros vírus, ninguém fala nada. Nós temos aí hepatite, nós temos outros vírus, nós temos AIDS, não é? Para quem não conhece essa estatística, você sabia, Adriana, que se morre cerca de 1 milhão de pessoas no mundo todos os anos com AIDS? E você sabia que é 1 milhão e 500 mil pessoas que morrem todos os anos no mundo por causa de gripe? De gripe comum, gripe influenza. Ninguém tem medo mais, né? Não é? Então, olha só, o ano passado nós tivemos de casos confirmados no Brasil, cerca de 2.000 mortes por gripe. A gente sabe que os números que são descritos, que são notificados num local, o que houve de doença é no mínimo 3 vezes mais o que foi notificado. Mas vamos dizer que fosse 5.000 pessoas. Foi mais, mas vamos dizer que fosse 5.000 pessoas. Veja, o ano passado morreu no Brasil 5.000 pessoas de gripe comum. Isso é natural, não é? Quantas mil pessoas morrem de infarto, de hepatite, de tuberculose, de pneumonia, não é? De enfisema. Então, agora, querer comparar o que nós temos no Brasil com o que tem na Europa, não pode ser. Porque lá é frio, na Itália é o país que mais se fuma no mundo, depois é na França. Então, é lugar que tem uma comunidade muito idosa, acamada, não é? Então, isso na época do frio, quando começou aqui, estava terminando o frio lá, não é? Então, tem crise mesmo, né? Então, não é a nossa situação. Então, ninguém tem que se sentir culpado. Ninguém tem que deixar o estresse causar nele uma depressão. Não vale a pena viver porque todo mundo está doente, não vai ter comida para a gente comer e tudo. Gente, vamos pensar por outro lado, vai ter tudo, né? As dificuldades no mundo sempre existiram. Se a gente for ler textos bíblicos, lá tem 7 pragas no Egito. Não é uma praga em cima da outra, não. Uma vez aconteceu um negócio de gafanhoto lá, comeu a plantação toda.
Quer dizer, não precisa mandar uma praga, não. O gafanhoto já existe. Houve um descontrole na natureza, os gafanhotos aumentaram mais, acharam as lavouras lá, comeram tudo. Então o povo passou fome. Uai, mas sempre aconteceu essas coisas. Não é criação do homem, não. Né? Então ninguém tem que pensar que vai dar ruim. Como a gente fala, deu ruim. Não, não vai dar o pior, não. Nós temos nossa imunidade, a natureza é mutante, o vírus vai perder a virulência dele, não é? Então nós temos que ter a nossa mente positiva. Mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. Então cabe a nós. Eu penso positivo. Eu sou jovem, eu não tenho problema com esse vírus. Se esse vírus me pegar, eu dou um jeito nele aqui, dou outro jeito nele aqui. No instante, eu acabo com ele. Vírus comigo não é assim, não. Eu tenho resistência. Eu sou um ser humano saudável. Não tenho medo de ter essa doença. Se eu passar mal, paciência. Mas tem remédio, eu vou chegar no hospital, me dá cloroquina. Eu sou médico, eu sei, eu quero tomar isso aí. Né? Se for preciso, eu tomo até antes. Né? Acho isso aí, tomo. Por quê? Nós temos que saber que temos medicamentos, que temos remédio, não estamos nesse auge de epidemia que está morrendo gente todo dia, né? Então, vamos melhorar nossa mente, que nossa saúde vai ser salva, por nós mesmos, principalmente. Né? Aí, ó, falei, gente, só de conversar com ele eu já melhorei. Vamos voltar bem. Ok? Então tá certo. Agora, doutor Wagner, bom, a gente chegou nessa questão, eu ia perguntar, né, mas o senhor já respondeu. Agora a gente já está mais para o final, mas eu ia perguntar para o senhor, né, uma coisa que eu gosto de perguntar para os médicos, e se o senhor adoecesse, que medicação que o senhor usaria, né? O senhor já respondeu. Eu gostaria de fazer mais alguma ponderação a respeito. Para quem não me conhece, não viu minha trajetória de vida, eu estou formado há 41 anos e quando eu me formei na faculdade em Belo Horizonte, na Federal, era esse o medicamento que a gente receitava para tratar de malária. E nesses 40 anos mudou. Agora é esse mesmo remédio que muda. Que é esse mesmo remédio que toma. Mudou o quê? O entendimento que estão querendo colocar nas pessoas. Não é? Então eu penso que deve ter outros fatores para tirar esse medicamento. E não é só quem tem malária que toma isso. Eu tenho paciente aqui que toma hidroxinolona diariamente por causa de lúpus. Quem tem doença reumática usa isso também. Cadê os efeitos colaterais? Eles usam isso há anos. Lá no estado do Pará, as pessoas têm o que chamam de quinino no bolso, que é hidroxinolona. Tem isso no bolso para tomar quando tem qualquer suspeita de malária. Agora podemos ver que o pessoal que está na linha de frente, em vários países, estão usando hidroxinolona como prevenção para não ter a virose. Nos Estados Unidos está se fazendo, na França já tem país que está fazendo, o pessoal de frente está tomando para não ter a doença. Veja só, é porque isso dá problema? Não. Efeito colateral de hidroxinolona, tem certas coisas que no Brasil não dá problema. Fumar maconha não é problema. Usar crack não é problema. Tem corrupção e tudo também não é problema. Tem um tanto de coisa no Brasil que não é problema. Agora, pode fazer um tanto de coisa, mas usar hidroxinolona não pode? Pode, gente. Hidroxinolona não tem esses efeitos colaterais, não precisa ter medo, pode tomar com segurança, né? Todo remédio tem um efeito colateral. Se você tomar Novalgina, em excesso, por exemplo, ou se você tiver alergia, pode ter um efeito colateral, né? Se você usar um outro medicamento, todo mundo toma Tilenol todo dia. Tilenol causa problema hepático. Ninguém fala nada, né? Então, se tiver algum efeito colateral, é muito menor do que efeito das doenças, né? Eu sou favorável, eu tomaria, e se achar que estiver tendo um óbito, um número de óbitos maiores, eu vou tomar como preventivo, como profilático. Né? Se eu adoecesse também precisasse, é lógico, com certeza eu tomaria. Agora, a gente já tem uns 10 minutinhos ainda para terminar, né? E acho que foi muito esclarecedor. Eu queria agradecer demais, doutor, por todos os esclarecimentos que você passou para a gente. Isso, assim, me deixou tranquila, eu gostei muito, a gente está precisando muito de orientação, tá? Se o pessoal tiver mais perguntas, podem mandar no direct, que
Eu tenho certeza, né, que a gente vai poder responder mais, tá? E não mais esses 10 minutinhos, quanto tempo que ainda tem? 10 minutinhos. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para gente de otimismo. Mais ainda, né? Tá bom, então eu deixarei a mensagem. Antes de uma mensagem de otimismo, eu gostaria de fazer uma comparação. Que as pessoas tenham o cuidado com o confinamento, com todo mundo indo para casa, o que vai fazer? O que vai mais fazer é televisão, é ver televisão, né? Então, nem sempre os dados são bem entendidos, né? E a reportagem que passa também, passa o que chega lá para fazer a reportagem. Então, tem uma coisa muito diferente. Número de casos e número de pessoas contaminadas. Número de pessoas contaminadas, vamos dizer, se nós tivermos em Minas, nós temos 20 milhões de habitantes em Minas. Se só em Minas tiver 1 milhão de pessoas contaminadas e morreram 170 pessoas, morreu 170 de 1 milhão. Agora, mas teve 2 mil casos e morreram 170 pessoas. Gente, 2 mil casos que foram feitos exames. Mas não quer dizer que só 2 mil pessoas tinham vírus, né? Então, 1 milhão de pessoas têm vírus, então a diferença está no entendimento de casos e contaminados. Pessoas contaminadas, isso já é muito, né? Então, agora os casos que cada hospital conheceu são poucos. Então, vamos dizer que se a gente tivesse feito só 5 exames e falar assim, Divinópolis teve 5 casos e morreram 2. Então, a doença mata demais, aí. Agora, se Divinópolis tiver, nós temos 213 mil habitantes. Se desses 212 mil tiver, por exemplo, assim, 50 mil contaminados, então nós temos 50 mil contaminados. E quantos já foram a óbito? 2. Morreu muito? Então, o que bate na cabeça de cada um é o não entendimento do que está na tabela. E parece que ninguém está preocupado em esclarecer isso. E isso é muito importante, né? Porque o número de pessoas contaminadas no Brasil já é muito grande e o número de mortes não é assim tão grande. Outra discrepância é o número que a gente tem em Minas Gerais e que a gente ouve de outros estados. Conversando com meu filho, ele falou, mas qual a fonte que o senhor usa para saber isso ou saber aquilo? Eu falei, olha, a fonte que você tem é a fonte da notícia. A notícia fala o que é. E eu tenho a fonte da observação. O meu mundo de observação é menor, é Minas Gerais e é Divinópolis. Mas a minha observação, ela não é o que está acontecendo nos outros. Os outros eu ouço a notícia, que pode ser verídica ou não, né? Aqui eu vejo o acontecimento, não é? Mas eu deixo uma mensagem. Povo que assiste Adriana, né? Amigos do Instagram, eu quero concitar a todos, fazer uma caminhada para o bem e para a cura. Vamos pensar que isso é simples. Vamos pensar que nós somos mais fortes do que isso, né? Vamos pensar que nós temos as condições porque nós temos uma saúde boa, porque nós somos filhos de Deus, porque nós já estamos acostumados a lutar, né? Mineiro luta. Mineiro não espera o trem passar. Se for preciso, ele junta e vira o trem, né? Então é assim que eu falo para o povo, pessoalmente o mineiro, principalmente aqueles que estão nos ouvindo. Vamos passar por isso com cabeça erguida, não vamos baixar nossa cabeça. Se tiver um óbito ou 2, paciência. Tem óbito por qualquer coisa. Lá na outra cidade, a semana passada, morreram 2. Um com tiro e outro com facada. Ué, morrer sempre morre gente, não é? Com uma coisa ou outra. E nós vamos pensar, porque morreu de acidente de trânsito, então nunca mais eu vou entrar dentro de um carro? Não, isso é comum. Agora, o alarde que foi feito em cima disso faz o povo ter medo. Levantar a cabeça, seguir pensando em saúde. Nós não vamos morrer disso. Isso aí. Muito obrigada, tá? Gostaria de agradecer novamente, agradeço todo mundo que participou da nossa live, tá? E a gente já está terminando aqui, já vou estar encerrando, tá ok? Lembrando mais por uma última vez que a gente vai fazer repercussão dessas perguntas no nosso canal Empreendendo Fora da Caixa, tá? Okay. Faça a inscrição lá no YouTube, que vocês vão ter a continuação, que a gente vamos estar repercutindo esse tema aqui
Eu Assim, foi quero. muito, mas muito bom. Eu quero também agradecer você, né, por essa oportunidade de falar com o seu público, que é grande e muita gente está vendo a gente, e agradecer você também pela honra de fazer esse trabalho com você, que é profissional e que vai levar isso ao melhor entendimento de muita gente e, com isso, melhorar um pouquinho a qualidade de vida de muita gente. Eu faço parte Que de bom. qualquer grupo que queira melhorar a qualidade de vida para o meu próximo, para os meus irmãos que eu conheça ou não. Um abraço para todos que Ai, nos veem. Saúde e paz a todos. ok, muito obrigada, viu? Então, gente, até o próximo vídeo.